aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Tivemos já um começo maravilhoso, graças a Deus. E vamos abrir lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, pessoal. Nós temos aí algo que Deus nos esclarece. Isso, deixa aí Romanos 8, que eu vou fazer uma pergunta para você, para quem está em casa também, para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito ao pessoal do IGD em nos dar essa oportunidade de estar pregando aí o Evangelho no Brasil todo e através do YouTube ao mundo todo, né? Muita gente assiste aí, pessoas mandando mensagens para a gente aí, de outros países, dizendo: pastor, eu tenho me alimentado através dessas mensagens aí, que Deus tem abençoado. Pessoal, hoje, se uma pessoa ela quer descobrir se ela é filha da outra, por exemplo, né? Cadê o pastor Júlio? Pastor Júlio, vem cá, pastor Júlio. Pastor Júlio vai, só subir aqui não, só ficar aí, a gente já faz. Suponhamos que um dia eu levanto de manhã e eu falo, por exemplo, assim: eu descobri que o pastor Júlio é meu pai, né? Eu falo assim: o pastor Júlio é meu pai, né? E eu vou querer, né, que ele passe toda essa herança que ele tem, os imóveis, as fazendas que ele tem, os sítios que ele tem, que você sabe que o pastor Júlio é muito rico, né? Aí o pastor Júlio fala assim: olha, com toda sinceridade, eu não lembro de ter tido você como filho, né? Aí eu falo: não, mas o senhor é meu pai, o senhor vai ter que, das 5 fazendas que o senhor tem, o senhor vai ter que dar uma para mim. Aí fala assim: olha, eu não posso fazer isso. Aí como que eu tenho que provar se eu sou filho dele ou não? O que eu tenho que fazer? Um teste de DNA. Vamos pegar um fio de cabelo do pastor Júlio, que ele tem mais do que eu, não vai fazer diferença para ele, o meu já não dá para tirar muito. Aí nós vamos lá, daí o pessoal vai olhar e falar assim: ó, uma que ele nem tem idade para poder ser teu pai, mas tudo bem, vamos fazer, quem sabe ele não teve você novinho aí, né? E tudo mais, né? Eu estou dando um exemplo, né? Respeitem a minha mãe, tá? Eu estou dando só um exemplo. Aí tudo bem, daí chega lá no teste do DNA, fala assim: olha, sinto muito, mas o pastor Júlio vai continuar com todas as fazendas que ele tem, não vai dar nenhuma para você, porque você não é filho dele. Foi provado pelo DNA. Mas e se uma pessoa diz que é filho de Deus, como é que faz para fazer o DNA? Como é que faz? Alguém já pode dizer: olha, é só chegar diante de Deus, mas como que vai falar? Fala: eu sou filho de Deus. O outro diz: eu também sou. O outro diz: eu também sou. Então, como é que vai fazer? Existe um teste de DNA para saber quem é filho de Deus ou quem não é? Né? Será que Deus colocou isso na palavra dele? Vamos lá, Romanos 8, versículo 14. Deus tirou essa nossa dúvida, ainda bem, né? Deus tirou essa nossa dúvida em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Então, como é que você faz esse teste aí, se a pessoa é filha de Deus ou não? Se ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus, você não precisa nem se preocupar, que às vezes você vai pela aparência, né? Parece que um é mais de Deus do que o outro, parece que um é isso, a outra é aquilo, parece que um tem mais tempo com Deus, o outro tem menos. Então, como é que você faz? Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, e acabou. Pastor, então quer dizer que se eu estou sendo guiado pela minha própria vontade, eu não estou sendo filho de Deus? Não sou eu que estou dizendo que não. Ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus leva uma pessoa para a prostituição, pessoal? Um Espírito de Deus leva a pessoa a uma mentira?
O Espírito de Deus leva uma pessoa para o vício. Então, se eu quero realmente ser filho de Deus, eu tenho que ser guiado por Deus. E você sabe que Deus sempre gostou de guiar o povo dele. Eu estava vendo aqui o Joey não sabia a palavra que eu ia dar. Eu nem comentei com ele, mas ele citou que quando Davi, antes dele partir, ele perguntou para Deus, para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E tem gente que não tem feito isso. Tem gente que às vezes pergunta para uma pessoa, pergunta para outra e pergunta para outra. Daqui a pouco o que acontece? É uma tremenda confusão, porque cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma maneira. Então quando você fala, meu Deus, eu quero ser teu filho, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Porque o Espírito de Deus, por que ele se comunica com a gente? Porque nós somos um Espírito. Deus não se comunica com a gente através da carne, porque Ele é Espírito, então nós somos um Espírito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar diante dEle. E eu tenho falado que muitas situações que parecem ser difíceis, eu tenho dado esse exemplo até para pregadores, até para pessoas que eu conheço há muitos anos, que às vezes, pessoal, você às vezes fica com uma lâmpada queimada num lugar, e você diz, poxa vida, essa lâmpada queimada, eu preciso comprar outra, e não dá tempo, eu corro. Aí vai uma pessoa na sua casa e diz assim, será que ela está queimada mesmo? Só não sei, ela não está acendendo. Não, será que está queimada? Você não tem uma cadeira aí, uma escada? Pera. Aí a pessoa vai lá e ela coloca assim a mão na lâmpada, faz assim, ó, só uma viradinha, a lâmpada acende. Quer dizer, o que faltava? Era um ajuste. É o que falta para muitas pessoas. Às vezes a pessoa acha que ela está tão longe de Deus, falta um ajuste. Fala, meu Deus, nessa parte aqui eu não tenho te seguido, eu vou começar a te seguir. Nessa parte eu tenho feito a minha vontade. Eu vou parar agora de fazer a minha vontade, porque eu quero ser filho. Quem aqui quer ser filho, pessoal? Eu quero ser filho. Eu quero ser, por quê? Porque o filho, ele tem privilégio, pessoal. O filho tem privilégio, né? Quer dizer, o filho, você pode ver, se você é pai, se você é mãe, o seu filho lhe fez algo, você não gostou do que ele fez. Você não gostou. Se ele fosse uma pessoa estranha, alguma pessoa que você tivesse pouco contato, você fala, olha, o que esse cara está fazendo, eu não estou gostando, eu não estou achando legal, o que ela está fazendo, eu não estou achando legal, eu vou começar a me afastar dele, eu vou começar a me afastar dela. Mas se é teu filho, é diferente. Se é o seu filho, por isso que eu quero ser filho, porque é diferente. Às vezes as pessoas falam assim, já fez tanta coisa errada na vida, agora que está dizendo que aceitou Jesus, agora está dizendo, não, mas é porque você passa a ser filho. Você já imaginou que coisa linda? Tem gente aí que passa a vida toda provando, tentando provar que é filho de uma celebridade, tentando provar, tudo bem, pode até provar ou não provar, mas você já imaginou ser filho de Deus, pessoal? É bom ou não é ser filho? Filho, se eu erro, eu tenho um pai, que eu chego diante dele e peço perdão a ele, acabou, porque eu sou filho. Agora, se eu não sou filho, eu passo me condenando a vida toda por um erro que eu cometi, por uma falha que eu cometi. Quer dizer, o filho, ele é diferente. Você vê que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho. Pastor, eu quero ser filho de Deus. Então fala com Deus, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero ser guiado pelo Senhor. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo guiado pelo Senhor, porque sempre foi um prazer para Deus nos guiar. Você vai ver, volta um pouquinho, Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que os caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Então aqui, fechou as 24 horas. Deus era a direção para o seu povo, como é hoje, 24 horas. Você vê que de dia, ele colocava uma nuvem.
À noite não ia dar para ver a nuvem, mas Deus se preocupou com isso, Ele colocou uma coluna de fogo. Então sempre Deus, Ele quis ser a nossa direção. Se a pessoa está dizendo, olha, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu caso, ou se eu compro uma bicicleta, essa pessoa não está ligada com Deus. Como que uma pessoa ligada com Deus não sabe o que faz? Ah, não sei, tem dia, sabe, que eu quero abrir uma empresa. Aí tem dia que eu falo, não, é melhor mesmo um pássaro na mão do que 2 voando, eu vou continuar sendo empregado mesmo. Não, eu vou abrir, não, eu não vou. Pessoal, não é possível que Deus faça uma pessoa oscilar desse jeito. Ela não está ligada com Deus, ela não está. Quer dizer, ela não está tendo uma comunhão com Deus como deveria. Quer dizer, então, ela não sabe o que ela quer fazer. Ela não sabe o que está acontecendo. Não, meu Deus, o Senhor diz que o Senhor colocava uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. O Senhor dirigia o seu povo. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Não estou nem, se é isso que eu vou falar agora, é uma crítica que seja construtiva. Há pregadores que, ao invés deles procurarem comunhão com Deus, eles ficam procurando comunhão com outros pregadores, com outros ministérios. Não tem como Deus operar. Por quê? Porque um dia o Saul tentou colocar uma armadura no Davi, e o Davi não conseguiu andar com aquela armadura. Então, na hora, o que o Davi fez? Ele tirou aquela armadura que era do Saul. Me perdoe falar com você o que eu estou falando. Às vezes você colocou uma armadura, essa armadura é do Saul, não é a que Deus quer para você. Por isso que ela está pesada, por isso que está uma dificuldade. Ô pastor, às vezes eu demoro 3 meses para perdoar uma pessoa. Essa armadura aí não é de Deus não, meu irmão. Se você tiver a armadura de Deus, você perdoa. Às vezes eu sei que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus, mas às vezes eu fico pensando, e se eu der vai fazer falta? Essa armadura não é de Deus. Deus não está podendo dirigir a pessoa. Pessoa que às vezes fica pensando em fornicação, em prostituição, ela não está com a armadura correta. Ela tem que falar, não, meu Deus, como o Senhor dirigiu aquele povo de dia e de noite, me dirija também. Me dirija. Você pode ver, tem gente que não para em igreja nenhuma, né? Eu conheço essa história. A pessoa fala assim, olha pastor, eu já passei por 32 igrejas. Agora eu estou achando que eu encontrei a igreja que eu queria. Eu tenho a certeza que vai passar 6 meses, a pessoa vai sair daqui também. Por quê? Porque ninguém consegue ser perfeito. Um dia eu vou falar algo que vai desagradá-la, um dia vai acontecer algo na igreja que ela não vai gostar, um dia alguém vai influenciar ela, como já influenciou outras vezes, ela é movida por opiniões de pessoas. Então eu sei, por quê? Porque é uma coisa que a pessoa adquiriu, é um perfeccionismo espiritual que a pessoa tem. Ela nunca vai parar em lugar nenhum. Ela nunca vai conseguir parar. Não adianta, por quê? Porque ela não veio para a igreja para adorar a Deus, ela vem para ser fiscal da igreja. Ela vem para poder achar o que é melhor, o que não é. Sabe, então não adianta. Quer dizer, essa pessoa está sendo dirigida por Deus, ela não está. A pessoa que é dirigida por Deus, ela diz assim, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero. Às vezes até a pessoa chega ao cúmulo de dizer assim, olha, eu gosto muito da igreja, mas eu só vou voltar para a igreja o dia que o pastor sair. Aí eu volto. Você já imaginou o sofrimento dessa pessoa se o pastor ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos? Coitada, ela vai ficar sofrendo, né? Ela vai ficar olhando, passando na porta da igreja da graça, dizendo assim, poxa vida, eu só volto a pisar nessa igreja quando esse pastor sair. Já pensou o pastor ficar 20 anos no local? Durante 20 anos ela vai ficar congregando às vezes numa igreja que ela não gosta, num lugar que não é o que ela quer, que não, o coração dela não bate forte. Por quê? Porque ela fez confusão. Deus é muito maior do que o homem, é ou não é, pessoal? Então ela tem que vir para louvar a Deus e acabou. Ela tem que vir para poder adorar a Deus e acabou. Agora, como ela não é dirigida por Deus, ela faz o que a emoção dela manda.
Ela faz aquilo que a carne dela manda. Ela não tem sido dirigida por Deus. Como é que pode ela querer uma coisa hoje e passar 15 minutos ela querer outra? Não, agora Deus falou comigo. Agora Deus falou comigo. Daqui a pouco muda de novo. Fala, mas e agora? Não, Deus falou comigo diferente. Mas que Deus é esse, pessoal, que fica falando uma coisa, daqui a pouco fala outra, e depois diz outra? A igreja dele jamais seria o que é, se Deus fosse assim. Deus, ele dá uma direção para a nossa vida. Deus, ele olha para a gente e ele fala, mas pastor, como que eu faço? Você diz que aquele que é guiado por Deus é filho de Deus. Eu quero ser guiado por Deus, eu quero ser filho de Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por quem? Pelo Filho. Quem é o Filho, pessoal? Jesus. Jesus trouxe o que para nós? Ele é o que? A palavra. É a palavra de Deus. Eu já vi gente morar com outra pessoa, falou que foi Deus que falou para ele morar. Quando que Deus vai deixar a palavra dele e mandar uma pessoa fornicar? Quando? Ela que está com uma vontade tremenda de dormir com uma pessoa aí e fica com história dizendo que foi Deus que dirigiu. Eu já vi gente dizer, olha, esse dinheiro aqui é de Deus, mas Deus falou que não é para eu dar, não. Isso é um absurdo, pessoal. Eu ia fazer isso, mas, sabe, eu sei o que diz a palavra, mas a minha vontade é outra. Ele diz aqui, ó, ele falou que antes falava pelos profetas. Aí valia a pena, né, você pegar um ônibus, igual um amigo meu fez uma vez. Ele falou assim, olha, eu estou com vontade de comprar uma arma. Ele queria comprar uma arma. Vou comprar um revólver. Aí ele falou, compro ou não compro? Será que Deus quer que eu compre um revólver ou não? Ele ficou perguntando. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu não vou ficar perguntando para esses pastores aqui não. Ele foi, irmãos, pegou um ônibus e viajou mais de 5 horas para ir numa igreja. Ele falou assim, eu vou num lugar que ninguém me conhece. Aí chega lá, Deus vai falar comigo. Aí ele sentou lá, né? E daqui a pouco o pastor começou a pregar, daqui a pouco o pastor parou, falou assim, espera aí, tem alguém aqui que está querendo uma resposta. Você está querendo comprar uma arma? Ele, opa, eu não falei com ninguém. Ele falou, a sua arma é a palavra de Deus. Falou para ele, você tem uma Bíblia, aí essa que é a tua arma. Aí ele pegou, saiu da igreja e falou, Jesus, muito obrigado, o Senhor falou comigo. Mas ele precisou viajar 5 horas para Deus falar para ele isso. Se ele lesse a Bíblia, ele não é policial, para que ele quer uma arma? Né? Para que é? Se ele falasse com Deus, Deus já mostrava para ele. Ah não, é que eu quero ter certeza. Então joga a Bíblia fora, irmão. Você quer ter certeza? Vive de homens. Vive de pessoas, não precisa da Bíblia mais. Porque Deus fala através da Bíblia, você quer certeza? Você quer que um homem fale com você? Você quer que uma mulher fale com você? Cuidado. Deus já falou, ele fala aqui, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, e acabou. Deus fala com você através da palavra, e falou e acabou, não procura outra coisa. Porque o que vem depois pode ser ruim para você, pode ser. Um dia, pessoal, eu já contei esse testemunho aqui, eu estava numa praça, olha, todos os dias eu ia para aquela praça, era uma praça perto da casa da minha mãe, e todos os dias eu ia para aquela praça. Eu lembro que eu chegava em casa, colocava as garrafas dos meus cafés lá que eu servia, eu punha um chinelo, que eu chamava de chinelo de dedo. Hoje o pessoal fala até a marca, porque ficou caro o chinelo hoje. Pessoal, quando eu usava aquele chinelo, ninguém queria usar, não. O pessoal falava assim, isso é chinelo de pobre, né? Hoje está caro, você vai comprar um chinelo daquele que era de pobre, tem lugar que está R$40 um chinelo daquele lá. Você fala, nossa, ninguém queria. Aí eu colocava o meu chinelo de dedo, uma calça de agasalho que eu tinha, uma camisa, eu ia para a praça. Menos de 1 hora eu não ficava lá com Deus. Menos nunca, só ficava mais. Tinha gente até que pensava que eu era louco.
Todo dia. Eu ia na praça, eu ficava andando, sentava um pouco no banco, ia, voltava. Aí eu li um livro chamado Impacto, do T.L. Osborne. E lá tem um capítulo chamado Moradas de Violência. Ele falou, você sabia que enquanto você está aí, tem uma criança que está morrendo numa tribo, porque ela nasceu, morreu alguém quando ela nasceu, e eles achavam que ela trouxe mau presságio para aquela tribo. Você sabia que enquanto você está aí, tem gente que está colocando uma mulher em cima de uma árvore, que está dizendo que morreu uma pessoa na tribo por causa dela, e eles jogam a mulher da árvore lá para baixo. E eu tinha a minha filhinha, que era pequena, era bebê. Ele falou, você sabia que enquanto você está aí, você sabia que enquanto você está aí, uma criança, um bebezinho, ele é colocado num lugar, e as pessoas enchem a boca dele de terra, até ele asfixiar, porque eles acham que aquela criança que nasceu não foi um bom momento para ela poder nascer. E eu comecei a chorar, e eu queria que Deus falasse comigo, porque eu tinha vontade de ser empresário, de ganhar muito dinheiro, de viajar, de ter casa, de ter sítio, ter fazenda, de ter muita coisa. E eu estava naquela praça, e eu falei, Jesus, se o Senhor quiser que eu pregue, o Senhor me chama, que eu largo tudo para fazer a tua vontade. E eu me lembro que eu estava numa árvore assim, tinha uma árvore perto, e desceu um raio de sol muito forte, no meio daquela copa daquela árvore assim. Eu não estou dizendo que todo chamado vai ser assim. Tem gente que não vai ser assim. Eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, eu vou pregar, eu vou arrumar tudo o que eu tenho que arrumar para vender tudo que eu tenho da minha firma, e eu vou pregar o teu evangelho. Aí, se eu estiver pregando, e alguém chegar e falar assim, olha, eu não sei se foi Deus que te chamou não. Eu falei, meu irmão, você não sabe? Você não precisa saber, porque eu sei, você não precisa saber. Sabe o que eu acho? É que as suas mensagens, elas não ajudam. Você acha? Amém, mas foi Deus que me chamou. Se eu estiver pregando para uma pessoa, para 1000, para mim é a mesma coisa, porque eu sei que foi Deus que me chamou. Eu sei que foi Ele que me chamou, eu sei que foi Ele. Então, não é uma dúzia de pessoas para decidirem a minha vida, dizer, olha, vamos ver então, será que o Eduardo prega? Será que o Eduardo não prega? Não, eu acho que ele prega, eu acho que ele não prega. Porque tem gente que acha que você é colocado num lugar para fazerem teste com você. Vamos fazer um teste, será que é? Eu pouco me importa, porque eu sei que foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou. E teve um dia que antes de nós nos consagrarmos, antes do missionário consagrar a gente, ele falou, depois que eu derramar o óleo, vocês não vão deixar de pregar nunca mais. Acabou, bateu, assinou e já era. E a opinião das pessoas, ajuda, críticas nos ajudam. Você sabia que crítica ajuda a gente? Crítica te ajuda, mas não norteia a tua vida. Crítica te ajuda, mas não é para nortear a tua vida. É para você pegar aquela crítica, orar, falar, Jesus, eu vou pensar nisso. Eu vou pensar nisso. Falou para mim que a minha roupa não está com nada. Ajuda. Vou chegar no espelho, vou falar, deixa eu ver aqui. Sei não, para mim está bom, vou continuar. Amém. Não, agora eu vou mudar. Tem gente que sai do cabeleireiro, está tão feliz com o cabelo novo, né? Sai com aquele cabelo novo do cabeleireiro. Tudo feliz, né? Ficou 5 horas lá, meu Deus do céu, como demora. E ficou lá, e aí chega lá, encontra com a amiga. Nossa, o que você fez com seu cabelo? Coisa horrível. Aí ela vai, começa a desmanchar tudo o cabelo. Porcaria, pensei que ia ficar bom. Uma pessoa dessa dirigida por Deus? Não é, vai sofrer a vida toda. Eu lembro que uma vez eu fiz uma redação. A professora pediu uma redação para a gente, e eu fiz uma redação. Só que eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma poesia. Na redação eu vou fazer uma poesia. Aí eu fiz uma poesia, nossa, eu achei tão bonita, pessoal. Sabe, parece aquele filho que você olha e fala, nossa, que menino lindo.
ficou mais bonito do que eu, né? Eu peguei e fui e entreguei a redação. Aí eu falei assim, agora no dia de entregar, ela vai falar, olha, tem um aluno aqui que teve uma criatividade incrível, porque ele fez uma redação, ele fez uma poesia. Eu até me preparei. E você sabe que aquela professora tinha o hábito de entregar primeiro as provas com maior nota e depois as com menor. Eu falei, as minhas vão ser a primeira, eu tirei 10 e não chama meu nome. E a turma dos 8 não chama meu nome, a turma dos 7 não chama meu nome. Dos 5, eu falei, já sei, acho que eu esqueci de pôr o nome na prova, não é possível. 4, 3, aí sobrou o 0. Falou, vem buscar. Peguei e falei, a senhora me deu 0? Ela falou, eu dei, porque isso aí que você fez é loucura. Isso é uma bobeira que você fez aí. Eu peguei minha obra-prima. Eu podia não ter feito poesia nunca mais. Por quê? Por causa da cabeça daquela mulher que era ultrapassada há 300 anos. Ela não entendeu que a minha cabeça estava lá na frente. Às vezes você não é dirigido por Deus, você pega uma cabeça dessa aí que te arrebenta na vida. Que arrebenta na vida. Ah, ele falou que eu não presto, que eu não sirvo. Claro que ele falou, ele está com outra. Você já não significa mais nada para ele, por isso que ele falou. Mas para Deus você significa muito, em nome de Jesus. E acabou. Quer dizer, a pessoa leva muito a sério. Ah, foi pregar lá, o cara falou, nossa, aquele cara lá não prega nada. Poxa, quantos jogadores aí hoje são sucesso na mídia? Jogam, foram fazer o teste lá, né? O pessoal falou, esse cara aí nunca jogou bola na vida. O cara não serve. Mas quem decide que serve ou não serve? Quem é que decide? Não é Deus, pessoal? Quem quer ser dirigido por Deus aí? E a opinião dos outros é válida? É válida. A opinião dos outros é válida. Mas não é para você nortear a sua vida com opiniões. Crítica é válida, mas não é para você nortear. De repente você assiste lá, ah, que o ovo faz mal, você não come ovo nunca mais. Você procurou saber se o ovo faz mal? Né? Quantos você pode comer por semana, por mês? Você procurou saber? Ah, você vai lá e escuta que tal coisa não pode. Aí você sai falando para todo mundo que não pode. Mas você foi lá, você leu. Você procurou saber? Você conhece aquela pessoa que você está falando dela? Você conhece ela mesmo? Ou você está falando dela o que falaram? Você já parou para conversar com essa pessoa? Perguntou se é verdade aquilo que falaram? Você já parou? Não. Por quê? Porque você não é dirigido por Deus. Você é dirigido pelo que falam, pelo que dizem, né? Sabe, eu estava uma vez na igreja e falava assim, ah, a igreja não pode fazer comércio. Aí na época tinha aquelas fitas de áudio. Eu falei, então a minha igreja está fazendo comércio. Era um demônio que queria confundir minha cabeça. Através daquelas fitas, quantas pessoas não aprenderam a palavra de Deus? Quantas pessoas não se levantaram na vida? Demônio. Hoje você vai sair daqui dizendo, meu Deus, eu quero ser filho. Eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Eu já vi, pessoal, pastor parar de pregar por causa de opinião. Alguém falou assim, ó, você não tem um chamado não, viu? Começa a chorar. Tá bom, muito obrigado, você está dando opinião, eu vou me colocar diante de Deus, vou procurar o meu chamado melhor, em nome de Jesus, vou estar orando, vou estar determinando. Você tem que ter a certeza de Deus na sua vida, irmão. Tem gente que abre uma empresa, todo dia fica dizendo que vai fechar. Quem abriu aquela empresa lá então? Ah, foi Deus. Se fosse Deus, você não falava que ia fechar toda hora. Sabe, tem que ter uma direção de Deus. De dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. Hoje Deus fala através do Filho, através da palavra. Deus vai falar com você. Não é através de opinião. Tem aquele que gosta muito de sal, o outro não gosta, o outro gosta muito de pimenta. Olha, irmãos, e pimenta eu vou falar para você. Quem gosta de pimenta aqui? Nossa, é uma delícia, né? Mas eu não como pimenta.
E sabe o que a maioria das pessoas fazem comigo? No mundo, não estou dizendo que foi você que fez, não. No mundo, no planeta. Vamos colocar o mundo todo, porque senão vão... Tem só um pouquinho. Tem só... Você não vai nem sentir. Aí você come e faz assim... O colarinho começa a ficar tudo molhado, parece que você jogou um balde de água na minha cabeça. Você fala, pastor, você está bem? Eu falo, não, estou, irmão, estou bem. Estou bem. Eu lembro que eu tinha muita vontade de comer um lanche de mortadela daquele que era desse tamanho, né? Tem mais mortadela do que pão. Eu ficava vendo e falava, nossa, eu vou comer um desse. Aí cheguei num lugar, aí o pessoal falou, o pastor está querendo... aí caprichou mais ainda, colocou mais mortadela ainda. Aquilo ficou desse tamanho. E eu fui comendo. Eu falei, nossa, irmão, tem pimenta nesse pão aqui? Ele falou, peraí que eu vou perguntar para a moça. Aí a moça falou, não tem. Eu falei, não tem, irmão? Não tem. Daqui vou continuando comendo. Daqui a pouco começou a suar. Eu falei, irmão, pergunta lá de novo, isso aqui tem pimenta. Ela falou, fala para ele que só tem um pouquinho. Né? O pouquinho para quem gosta é bom, irmão. Para quem não come, não é bom, não. Eu gosto, então come você. Que coisa. Eu gosto de jiló, não vou ficar dando jiló para você comer. Eu tenho que te respeitar. Não, mas você não come jiló? Você não sabe o que é bom. Não quer, não come. Coisa chata. Aí eu acabei de comer meu pão. O Daniel Braga estava comigo. Eu falei, irmão, a coisa está feia. Eu falei, o ar-condicionado está desligado desse shopping aqui. Ele falou, não está não, pastor, o ar-condicionado está ligado. Aí eu me lembro, tudo molhado, pessoal. Pensei que tinha molhado eu. Eu parei no ventilador, coloquei minha cabeça assim, eu falei, irmão, deixa eu aqui uns 5 minutos. Porque eu ia entrar direto para pregar, minha camisa toda molhada, minha gola, parecia que eu tinha apanhado na rua. Eu falei, meu irmão, eu vou entrar para pregar, o povo vai perceber na hora, estou tudo molhado, tudo arrebentado. Ele falou, pastor, o senhor está melhor? Eu falei, eu estou. Por causa do quê? Por causa do pouquinho que ela colocou, pouquinho. Pouquinho. Você que gosta de algo, você tem que respeitar quem não gosta, irmão. Você vai dar um CD de presente para alguém, você tem que dar a música que a pessoa gosta, não é a que você gosta. Você tem que dar a que ela gosta. Ah, eu trouxe aqui um CD para você. Eu falo, não gosto não. Ah, mas não gosto, mas é bom. Eu gosto do outro, não, o outro não presta. Você acha que essa pessoa está sendo dirigida por Deus, pessoal? Não está. Quem é dirigido por Deus não é assim. Não é. Quem é dirigido por Deus não tenta obrigar as pessoas a nada. Não tenta condicionar as pessoas a nada. Não. Quem é dirigido por Deus passa a entender o que Deus quer. Eu quero orar com você hoje. Vamos nos colocar em pé. Meu Deus, nós queremos ser filhos, Pai. Como nós vamos saber se somos ou não, Pai? Vamos pegar uma autoridade espiritual para poder dizer se nós somos filhos ou não? Não, Pai. Nós vamos ser guiados pelo Teu Espírito. Seja guiado pelo Espírito, meu irmão. Talvez alguém tenha falado que você é isso, que você é aquilo, mas você já parou para chegar diante de Deus e falar com Ele? Você que tem trabalhado numa área que você não gosta, aquilo não lhe dá prazer, mas você está fazendo aquilo por causa do dinheiro, que um dia falaram para você que aquilo dá dinheiro, mas você sabe que se você aproveitar o seu dom de uma outra maneira, você vai estar feliz, vai ser diferente. Pai, nós queremos ser filhos, Pai. Isso, seja guiado pelo Espírito de Deus, meu irmão. Seja guiada pelo Espírito de Deus. Alguma atitude que você quer ter está na palavra. O que Deus diz a respeito disso? O que Deus está falando a respeito dessa decisão? Muitos, Pai,
tem deixado o que Deus está falando. E como aquela moça da pimenta tem falado, é só um pouquinho. Isso não há problema. Isso não tem nada, não é assim. Pai, eu quero a direção do Teu Espírito para a minha vida, para a minha igreja, para o meu ministério, Pai. Dirija, Senhor. Dirija, meu Deus, cada pessoa nesse lugar, Pai, para que nós possamos entender, Pai, a Tua verdadeira vontade. Oh, Pai, uma igreja fazendo a Tua vontade. Levante as suas mãos. Isso. Você faz parte dessa igreja que quer fazer a vontade de Deus. Quando meu eu, aleluia, e o meu orgulho, sim, Pai, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu poder. diga: Senhor Jesus, eu sei que o Filho do Senhor é aquele que é dirigido pelo Teu Espírito Santo, e eu quero fazer parte realmente da família do Senhor, e eu quero ser filho ou ser filha do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.